Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. No momento em que você for assistir este vídeo, que a paz de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja derramada sobre vossas casas, sobre vossos lares, sobre vossas famílias. E que São José, o patrono do texto dos filhos de São José, continue a interceder por cada um de nós, junto ao Santo Espírito, não é? E junto a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E assim, viva Ele, Cristo Rei, salve Maria Imaculada, Mãe de todos os cristãos que assim a queiram, né? Que assim aceitarem esse mistério da fé. Dito tudo isto, meus irmãos, hoje é dia 21 de julho, isso mesmo, dia 21 de julho do ano de 2026. Independentemente do dia em que você irá assistir este vídeo, ou até mesmo do ano, tudo que eu disse no início deste vídeo, eu desejo sobre você, independentemente. Então receba paz, receba graça, receba unção, receba força que venha do alto, não é? Através do Espírito Santo de Deus, e que o Senhor dê ordem a seus anjos a seu respeito para lhe guardar na saída, na entrada, não é? Para lhe guardar em tudo que você for fazer, procura fazer, deseja fazer, que as mãos do Eterno seja contigo em toda hora, em todo tempo e em todo o momento de sua vida. Dito isto, neste dia de hoje, dia 21 de julho, estarão alguns santos são celebrados, alguns santos são lembrados na história nesse dia. E um desses santos é São Lourenço de Brindes. A sua história, ele nasce em 22 de julho do ano de 1559, na cidade de Brindes, no sul da Itália. Ele recebeu o nome de Júlio César Russo. Ainda criança, perdeu os pais e foi criado por parentes, recebendo sólidas formação cristã. Aos 16 anos, São Lourenço ingressou na Ordem dos Frades Menores Caputino, onde recebeu o nome de Lourenço. Era extremamente inteligente e dedicou-se aos estudos das Escrituras. Ele aprendeu latim, grego, hebraico, síriaco e outras línguas, tornando-se assim um dos maiores estudiosos bíblicos do seu tempo. A fama de São Lourenço como pregador, ela espalhou-se rapidamente. Ele pregava de forma simples, mas de forma profunda, de maneira profunda, levando milhões, né, de pessoas ou de multidões à conversão a Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele também participou de grandes debates teológicos contra então protestantes e judeus, e sempre procurava convencer esses, né, na hora dos seus debates, pelo conhecimento da Bíblia e pela caridade. Além do trabalho que ele tinha, né, o trabalho religioso, ele atuou como diplomata, ajudando a reconciliar governantes cristãos em tempos de guerra. A tradição relata que durante uma batalha contra o Império Otomano, ele incentivou espiritualmente os soldados cristãos levarem os crucifixos nas mãos, fortalecendo a confiança em Deus diante daquela batalha. Nos últimos anos de sua vida, ele continuou viajando para anunciar o Evangelho e mediar conflitos. Ele morre no dia 21 de julho do ano de 1619, em Lisboa, Portugal, enquanto cumpria uma missão diplomática. Ele foi canonizado no ano de 1881 e declarado, né, doutor da Igreja em 1959 pelo Papa João 23.
Uma lição de vida que podemos tirar da vida de São Lourenço é que ele amava profundamente a palavra de Deus, né? E ele também estudava a Bíblia, né? Aonde que através dela é que ele anunciava o Cristo com inteligência, humildade e coragem, com determinação. Ou seja, esse é uma lição de vida que ele nos dá. Estudar a palavra, meditar na palavra, ter a palavra como sua bússola, ter a palavra como seu guia, ter a palavra como sua lâmpada e usar esta palavra para convencer outros, não é, para convencer pagãos, para convencer não cristão da pessoa de Jesus Cristo, do Deus Pai, do Deus Filho, do Espírito Santo, enfim, e da Santa Igreja. Nada melhor do que estarmos fundados e fundamentados, alicerçados na palavra de Deus, né? É uma lição que conhecimento nunca é demais. Então, o conhecimento pode nos ajudar, não é, a interpretarmos, a entendermos, a compreendermos melhor, não apenas as Sagradas Escrituras, mas inclusive dentro das devidas possibilidades, até mesmo o agir do próprio Deus em nossa vida. O outro santo que se comemora ou se é celebrado neste dia é Santa Praxedes. Ela, né, a Santa Praxedes, ela viveu em Roma entre o século I e III, era filha de São Prudente, considerado um dos primeiros cristãos romanos que é mencionado pela tradição cristã como discípulo dos apóstolos. Ela e sua irmã Santa Pudiciana, elas se dedicaram, ou dedicaram-se, né, durante toda a sua vida ao serviço da igreja e na igreja. Na época, as perseguições do Império Romano elas abriram, né, sua casa para acolher cristãos que eram perseguidos, viúvas, órfãos e muitos pobres, né, ou que não eram e tornaram-se pobres ou paupérrimos em razão de terem perdido tudo por conta da perseguição do Império Romano contra os cristãos. Quanto muitos cristãos eram presos e executados por causa da fé, Santa Praxedes, ela recolhia secretamente corpos dos irmãos mártires para lhe dar uma sepultura digna nas catacumbas, aonde tinha até o risco da sua própria vida. A tradição, ela fala que, ou nos conta, que ela limpava com panos o sangue derramado pelos mártires e recolhia como um sinal de veneração por aqueles que deram a vida por amor a Cristo. Ela viveu, né, e também morreu jovem, provavelmente de forma natural. Não se tem aí uma precisão com respeito à sua morte, mas ela é venerada como um modelo de caridade e fidelidade. Em Roma existe a antiga Basílica de Santa Praxedes, construída em sua homenagem e famosa pelos seus belos mosaicos. Uma lição que podemos tirar, não é, dela é que servir a Cristo através do cuidado com os pobres, perseguidos e sofredores também é ser discípulo de Jesus, não é? E às vezes até mesmo em oculto, não é? Às vezes não precisamos fazer a obra de Deus fazendo alarde, podemos fazer a obra de Deus em oculto, sem precisar fazer muitos alardes, sem precisarmos de aplausos, não é? Então, servir a Cristo e cuidar do próximo, não é? É cuidar do próximo. Aliás, servir a Cristo é cuidar do próximo, não é? É cuidar do perseguido, é acolher o fragilizado, é acolher o sofredor, é dar-lhe um tratamento humanitário, um tratamento de fato, como se estivéssemos dando esse tratamento ao próprio Cristo. Um outro santo que se é lembrado ou celebrado neste dia é São Vítor de Marsella. São Vítor de Marsella era um oficial do exército romano que servia na cidade de Marsella, na atual França. Durante a perseguição aos cristãos, promovida até então pelo imperador Maximiano, ele recebeu uma ordem para oferecer sacrifícios aos deuses romanos. Como ele era cristão, ele se recusou
a obedecer essa ordem de maneira firme. Por esta razão, ele foi preso, interrogado e submetido a diversos suplícios para que renunciasse à sua fé. De acordo com a tradição, ele suportou espancamentos, tortura, humilhação, não é? E sem negar Jesus Cristo nesse período em que estava preso. Conta-se ainda que ele destruiu um altar dedicado aos deuses pagãos, demonstrando assim a sua fidelidade exclusiva ao Deus único e verdadeiro. Após a sua morte, muitos cristãos passaram a venerá-lo como exemplo de coragem e fidelidade. Por esta razão, uma lição que podemos tirar da vida até então de São Vítor de Marsella é que permanecer firme à fé de Cristo, mesmo quando isso exige grandes sacrifícios, ou até mesmo ao ponto, no caso dele, né, de chegar à morte, é algo válido. Como já falei em outros vídeos de outros mártires. Irmãos, não há glória maior do que se permanecer firme até então na palavra, naquilo que até então foi ensinado, foi passado pelos apóstolos, que chegou até os nossos dias através da igreja e daqueles que assim se dedicaram e se dedicam a propagar este evangelho. Então vamos nos manter firmes, porque eu já disse e repito, há uma coroa de glória para todo aquele que não negar ao Senhor. Há recompensas nos céus para todo aquele que se mantiver firme, resistentes e sendo constante, né, concernente à fé em Cristo Jesus. Ele já disse que ia preparar-nos um lugar para que aonde ele estivesse, nós também estivéssemos com ele. E só vai estar com Cristo aquele que de fato não nega a fé, não nega a caminhada, não nega seus princípios, não nega Cristo e nem aquilo pelo qual foi impregnado em nós. Temos nós a marca do sangue do Cordeiro, temos nós tatuado, não é, os mistérios de Deus em nosso coração e nossa alma. A maior tatuagem que alguém pode ter é a marca de Cristo em sua alma, em seu espírito, em seu coração e em sua mente. Essa é a maior tatuagem e a maior marca que todo cristão deveria ter, em vez de cortar a sua carne para fazer qualquer tipo de pintura ou de figura e ficar aí a deixa para um bom entendedor e que possa ser despertado pela fé. E este homem, São Vítor, nos deixa esse exemplo. Por último, nós temos o profeta Daniel. Daniel viveu aproximadamente no século 6 antes de Cristo, durante a invasão da Babilônia. Ele foi levado cativo, ainda jovem, né, junto com todos os israelitas ali de Israel. E mesmo vivendo em uma terra estrangeira, ele permanece fiel ao Deus de Israel. Ele recusou alimentos oferecidos aos ídolos e manteve uma vida de oração constante. Deus lhe concedeu grande sabedoria para interpretar os sonhos e visões. E por isso ele se tornou conselheiro dos reis como Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Os episódios mais conhecidos na Bíblia, né, e tentando que corresponde à vida de Daniel, foi quando ele é lançado na cova dos leões, por continuar fazendo orações ou rezando a Deus. E apesar da proibição do rei, Deus enviou o anjo que fechou a boca dos leões, assim nós cremos, e Daniel saiu ileso, levando muitos a reconhecer o poder do Senhor. O livro de Daniel também contém importantes visões proféticas sobre o futuro e a esperança do povo de Deus, sendo muito valorizado tanto no judaísmo quanto no nosso cristianismo, não é? Já digo nosso, né? Porque somos cristãos. Uma lição que Daniel deixa para cada um de nós é que permanecer firme na fé, é que devemos, na verdade, né? Permanecermos firmes na fé, confiando em Deus, mesmo diante das maiores provações e dificuldades. Outra lição que ele nos dá é que não é o lugar que nos faz termos fé em Deus ou não. Nós temos que sermos o mesmo aonde quer que venhamos estar. Aonde quer que venhamos estar, precisamos testificar do nome do Senhor. Aonde quer que o Senhor venha nos colocar, precisamos darmos testemunho fiel de quem é o nosso Deus. Então, o lugar,
o local onde venhamos estar não pode nos prender, não pode nos amordaçar, não pode nos sufocar para impedir-nos de testificar nossa fé. Então, não tenha vergonha de testificar a sua fé, não tenha medo de testificar a sua fé, pois o Senhor é conosco, o Senhor é contigo, o Senhor é com cada um de nós, Ele guarda os seus, Ele vale para com os seus, e em todo tempo, em todo momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, Ele é conosco. Então, você, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de dizer: sou cristã em Cristo Jesus Cristo, sou cristã em Jesus Cristo e proclamo o santo evangelho de Jesus. Não tenha medo de dizer a quem você venera, quem você adora, quem você serve. Não tenha medo de ter uma vida de oração, não tenha medo de se consagrar, não tenha medo. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você venha estar, o Senhor, Ele é convosco. E não tenha medo das perseguições, das afrontas que possivelmente venha sofrer ou venha surgir. Se mantenha firme, pois o Senhor, Ele honrará a história, a sua história, assim como honrou a história de Daniel e de tantos outros homens e mulheres que estão descrito e prescrito nas Escrituras, como no decorrer da própria história. Uma reflexão que podemos tirar nesse dia 21 de julho, e desses santos que são lembrados neste dia, que eles nos dão ou nos ensinam, né, ou nos deixam ensinos fundamentais. Né? São Lourenço, ele nos dá um exemplo vivo de que o amor à palavra de Deus, aliás, ele nos dá esse exemplo, né? O amor à palavra de Deus e o zelo pela evangelização. Santa Bracetes, ela nos dá um exemplo de caridade para com os necessitados e fidelidade à igreja. São Vítor nos ensina sobre a coragem para defender a fé. E o profeta Daniel, ele nos ensina sobre confiarmos em Deus, termos colocarmos sobre Deus toda a nossa confiança, né? E termos absoluta certeza que Deus é conosco em todo tempo, em todo momento, em toda hora. Que cada um de nós, meus irmãos, possamos termos eles como exemplo. Que cada um de nós, em seu tempo, possa entender a vocação que o Senhor tem nos chamado. Assim como estes homens, né, que foram vocacionados, mostrou que a santidade consiste em permanecer fiel ao Senhor, servindo com amor, coragem e perseverança. Sejamos assim também, temos coragem, sejamos perseverantes, crendo no Senhor, que Ele é conosco, que Ele está conosco em todo tempo, em todo momento, em toda hora, em toda circunstância. Então levante a cabeça, erga-se, sacuda a poeira, firme seus pés no chão, olhe para o alto, clame a Jesus, faça sua oração, reze seu texto, reze seu Pai Nosso, reze sua Ave Maria, reze o seu texto dos filhos de São José, faça sua prece, adore o Santíssimo, enfim. Erga-se, meus irmãos, saia do seu quarto, saia, se liberte em nome de Jesus de todas as amarras, de todas as trancas, de todas as cadeias e propague que só o Senhor é Rei, que só o Senhor é Deus e que não há um outro Deus como é o nosso Senhor. Amém? Então vos despeço de todos na paz de Jesus, no amor de Maria Santíssima e na proteção de São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me despeço de todos, um forte abraço e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.